né, de que em algum momento anjos copularam com mulheres e deram origem aos Néfilins ou aos gigantes. Que base tem isso? Essa, na verdade, é uma tradução errônea, né? Porque ali os Néfilins fala sobre os filhos de Deus que se uniram às mulheres, né? Então a ideia desses filhos de Deus como se fosse anjo. Primeiro, anjo ele não tem matéria. Para você copular, como que você vai ter um filho? Não tem um pipizinho? Não tem sexo aí. Não? Não tem anjo. Já viu uma escultura, né? Já viu? Ah, não, isso daí de anjo tem. Com a piroquinha lá? A piroquinha pequenininha, né? Exatamente. Então não tem essa ideia. Não, anjo não tem sexo, né? Porque, vamos pensar aqui, vamos pegar as categorias aristotélicas a respeito de sexualidade. Para Aristóteles, e também para a filosofia antiga, a matéria que define, matéria que eu estou falando também da realidade biológica, que Aristóteles diz que a matéria é o nosso modo de entrar no mundo, de se apresentar ao mundo. E é a matéria que define o sexo. É a matéria que diz que você é homem ou mulher, biologicamente. Tá. Seu cromossomo e tudo mais. Você pode depois fazer todas as mudanças que você quiser, mas você nasceu naquela condição que define biologicamente, fisiologicamente, homem e mulher. Anjo não tem isso, anjo não tem matéria. É espírito puro. Então é impossível os anjos terem descido e copulado com alguma mulher aí e ter feito homens. Quem eram esses filhos de Deus, então? Esses filhos de Deus, na verdade, eles na verdade são os próprios homens, né? São os homens que naquele tempo, mesmo, nós somos chamados, né? O homem é chamado filho de Deus naturalmente. E depois Jesus ele leva essa como que eu posso dizer, essa filiação nele, porque ele é o único filho, então é em Cristo que nós nos tornamos filhos de verdade, mas é uma ideia de que os homens são os filhos de Deus primordiais. Por exemplo, se você pega os escritos de Tolkien, que eu gosto demais, Tolkien ele era tomista, viu? Ele, ao escrever Senhor dos Anéis, ele usa muitas categorias aristotélicas para poder escrever Senhor dos Anéis. E encontraram nos escritos, na escrivania de Tolkien, muitos rabiscos da Suma Teológica. Ele usou muito a Suma Teológica para poder se embasar, por exemplo, na criação de Arda. E Tolkien, ele mostra para nós essa realidade de que Deus, o tempo inteiro, ele faz com que o ser humano possa compreender que ele possui a chama primordial que Eru Ilúvatar, que é o autor da vida, coloca para poder você sobreviver. Existe a chama disso tudo. Né? Por que eu estava falando de Tolkien mesmo? Eu me distraí agora. Ajudei o Paquito. Ih, Paquito estava prestando atenção. Paquito. A gente estava falando, desculpa gente, eu estava me distraí aqui. Bom. Os Néfilins, isso. Quem eram esses filhos de Exatamente. Então, para Tolkien fala... Mas se fossem simplesmente humanos, por que separar filhos de Deus com mulheres, sendo que são todos humanos? Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. E geraram uma raça de gigantes ou alguma coisa diferente geneticamente. Entendeu? Sim. Essa é uma linguagem metafórica, eu vou pelos exegetas, tá? Metafórica para explicar que essa perversão dos filhos de Deus chamados, mesmo em pecado, chamados a poder voltar para ele, eles se perdem nessa promiscuidade, nessa maldade, e o homem a um determinado momento faz tanta maldade, que clama ao céu os crimes que eles fazem, e Deus então manda o dilúvio, porque se arrependeu de ter criado o homem, mas salva Noé. Exato. Né? Então os Néfilins não são filhos de anjos. Com seres humanos. Não. Tanto que depois você vai ter um grande problema. Com o dilúvio, se a gente for levar o pé da letra, o dilúvio, Deus ele separa Noé e sua família numa barca, mas logo depois você tem aí os grandes gigantes, os Anaquins, por exemplo, que quando Caleb, depois da entrada da Terra Prometida, no livro de Juízes, vai pedir, acho que no capítulo 3 de Juízes, Caleb, com a idade de 85 anos, ele chega para José e diz assim, olha, quando a gente era novo, jovem, Moisés falou que eu era para poder acessar essa terra e lutar contra os gigantes dessa terra.
Então me dê a bênção que eu vou lá, que eu tô com 80 anos, mas eu vou botar para quebrar mesmo, e o velhinho com 80 anos chega lá e vence esses gigantes. Que em Israel não conseguia ninguém vencer, mas existia gigantes. Então, não morreram gigantes no dilúvio? Como que tem gigante? Golias, Exato. que Davi derrotou, era descendente desses gigantes. Então, a gente tem que compreender claramente aqui também da realidade de cultura e de raça, podemos dizer assim, porque pensamos bem, a alimentação daquele tempo, a comida que o povo comia daquele tempo, pessoal, hoje nós somos muito mais altos do que a cultura e o povo de 3, 4 mil anos atrás. Agora, um baixinho, tipo, eu morei na Sardenha, um exemplo, lá na Itália. Os sardos são reconhecidos por ser um povo baixo. Um sardo, ele sempre está em torno ali de 1,5 metro, 1,60 m. São pequeninos, mas é o povo que mais dura hoje, com mais longevidade no mundo. O pessoal morre com 100, 104 anos, fácil. Você imagina um baixinho desse encontrando com um filisteu. Porque ali na Sardenha também você teve a realidade dos gigantes. Se você pode depois procurar na internet, você vai ter na Sardenha os nuragues. Os nuragues foram estruturas neolíticas que foram feitas pelos homens de pedras, e tem os famosos túmulos dos gigantes. E túmulo de gigante, grande, que é a ideia desses seres enormes, grandes. Por quê? Quando chegavam, por exemplo, os fenícios, que são descendentes dos filisteus, eram pessoas altas, de 1,90 m até 2 metros de altura. O cara olha para aquele cara, meu Deus do céu, um gigante chegou aqui. Entendi. Então essa mentalidade, tanto que hoje, por mais que você encontre na internet, dizendo que encontrou túmulo de gigante, aquilo que se tem de gigante hoje é uma anomalia genética que aconteceu ao longo do tempo. Mas não que existiram esses gigantes. Se você for ver Golias, na Bíblia ele tinha quase 4 metros de altura. Então. Né? Davi ali com meio toco com uma funda mata Golias. Então, não, os Néfilins não são filhos dos anjos. É impossível ser isso porque, como eu expliquei, os anjos eles são privos de matéria, não podem copular.